Fica à vontade, viu, Monge Tokushi? Então, Obrigada vamos lá. por ter aceitado aí o desafio de trocar o seu capítulo, né? Eu que agradeço. E aí tu joga para mim a impermanência, o primeiro parágrafo fala justo da impermanência. Obrigado, né? Tem tudo a ver hoje, tudo muito... Hoje é um dia auspicioso para muita coisa para o Brasil, né? Um dia muito auspicioso. Verdade. Então, vamos Vamos fazer a lá, meu amigo. abertura. Vamos fazer a abertura formal para a gente começar o nosso encontro de hoje, né? O Dharma incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita era raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de ciclos universais. Nós possamos agora ouvi-lo, aprendê-lo e guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Tá todo mundo com o áudio tranquilo aí? Tá chegando bem? Tá bom. Primeiro, né, não preciso reforçar o agradecimento a Kyoho San, Shoei Sensei, pela essa oportunidade que nós temos de poder estarmos aqui juntos, né? Eu sou meio mais da prática do que da teoria, né? Então, a formação desse grupo me lançou nos estudos não tão profundos quanto de Joken, Monge Joken lá, meu querido amigo, meu irmão, muito carinho por você, muito respeito, uma sumidade, um grande professor do Dharma, né, Shoei Sensei, a própria Kyoho San, que estuda muito, e aí me lançou nesse desafio, e eu, toda quarta-feira, e quando a gente prepara uma aula, a gente prepara com tanto carinho, com tanta antecedência. E aí eu tinha preparado, meu tema era outro, tá? Meu tema era outro e caiu muito legal o tema, que era sobre a natureza, né? Que é o tema seguinte. E aí ela pegou e me pediu para trocar. Aí eu estudei tanto para esse tema, que era da natureza, tem tudo a ver comigo, eu me considero mais um monge jardineiro do que qualquer outra coisa, né? Eu gosto de estar no jardim, mexer com as plantas. Aí ela me jogou isso daqui. E assim, primeira coisa que ela disse, a impermanência, aceite. Assim, tudo bem-vindo de você, eu sou obrigado a aceitar, não posso fazer outra coisa, é só agradecer. E fiquei muito feliz também com esse tema, se a gente pode dizer assim, né? Dá para ficar feliz. Eu fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de estudar outras coisas. Então, você me jogou assim, continue estudando. Então, você estuda tão pouco, continue estudando. Então, a minha ideia hoje é ler e ir comentando aos poucos os capítulos e as questões que eu acho relevante, para daí, no final, a gente poder fazer um bate-papo, né, mais harmonioso do que eu deixar para falar tudo no final, que às vezes não vou esquecer muitas coisas. Então, eu gosto já de ir lendo e explicando aos poucos. Esse é o método que eu vou abordar aqui. Então, primeiramente, é a página 229, para quem está com o livro, e cada livro tem uma edição diferente, né? O capítulo 23, que é não medo. Então, quando fala do não medo, eu já queria começar por aqui algumas provocações, antes de começar a leitura. O que é o medo, afinal de contas? Né? A gente tem que se perguntar. Não medo? Então, o que é o medo, propriamente dito? O medo é um sentimento ou ele é uma emoção? Precisamos entender isso para poder entrar dentro do nosso tema. Então, as emoções são reações que a gente tem inconsciente, enquanto os sentimentos são uma espécie de juízo sobre essas ações. Então, o medo, ele aflora, né? Imagine você estar numa floresta e pula um leão, né? Vocês já devem ter visto essa cena, foi real. Pula um leão da montanha na sua frente, no meio do caminho. E aí o sujeito sai de costa, joga pedra, e o leão da montanha não sai da frente, e você vai andando de costa, joga pedra, e você tem que correr. O sujeito está com medo ali. Então, ele não tem tempo de raciocinar.
Então, o medo é uma emoção, ele surge. Surge em decorrência do quê? Do nosso primeiro cérebro, o cérebro reptiliano, né? Está lá nos primórdios. Então, é um fundamento, vamos dizer assim, de sobrevivência o medo. Então, ter medo é algo que, vamos dizer assim, é natural. O medo deve ser controlado. Então, não ter medo também é algo muito perigoso. Então, o budismo vai sempre tender à mediania. O contrário do medo seria a coragem, né? Só que o Aristóteles vai nos falar que a coragem é o extremo do medo. E como a gente está falando do caminho do medo, e o Aristóteles fala do medo também nesse ponto, ele prefere a mediania, ele vai falar que entre a coragem e o medo a gente tem que ter a prudência, né? Então, buscar a prudência, e aí a gente tem que entender de que medo que a gente está falando. Qual esse medo que a gente tem que superar, que o texto vai colocar para a gente. De que medo que a gente está tratando aqui? Então, a gente já sabe que o medo é uma emoção que surge na nossa mente sem uma dualidade, sem um pensamento, sem que eu faça o raciocínio de valores, de juízo, ele simplesmente vem, né? As características eu não preciso contar para vocês, porque cada um de nós já passou por ele, né? O coração acelera, a pele começa a ficar com sudorese, tudo isso. Então, vamos lá, diretamente ao texto. Talvez, quando criança, você tenha brincado com um brinquedo muito simples e maravilhoso, chamado caleidoscópio. Ele apresenta um padrão muito bonito de cores e forma, e quando você o gira um pouco, o padrão é substituído por um outro conjunto de cores e forma. Cada manifestação é extraordinária, bela e está sempre mudando. Uma criança não lamenta quando a manifestação de cores dá lugar a outra. Ela apenas aprecia cada manifestação, bem assim como é, pois cada uma emerge da mesma base, as partículas da cor dentro do caleidoscópio. Então, quero já começar aqui com o primeiro capítulo, que tem tudo a ver com a provocação que o Rossan fez, impermanência, né? As coisas mudam o tempo todo, então aceita o que está acontecendo na mudança. Tem um amigo meu, professor de Tai Chi, que ele diria assim, e eu acho essa palavra muito bonita, que não é aceitar, é acolher. O próprio Tai usa essa expressão com relação à dor, né? Acolhe a tua dor, acarinha a tua dor, entende a dor e fica com ela, porque a dor é um professor. Então, a impermanência é uma condição que o budismo vai trabalhar muito a sério, está dentro das 4 nobres verdades, quando o Shakyamuni Buda, né, considera, então, o medo já é apresentado lá, dentro desses ensinamentos fundamentais. Eu gosto sempre de voltar às 4 nobres verdades, porque elas são a raiz de toda essa estrutura que depois vai ser feita para a transmissão do ensinamento mais profundo, né? Quando ele fala que a realidade é a insatisfação, dukkha, né? A realidade dá origem a um sofrimento que é gerado por esse apego, né? Que são os nossos desejos, que são os próprios desejos são a causa do dukkha, ou seja, a causa desse sofrimento. A realidade está se modificando constantemente, né? Então, e ao final ele propõe o caminho óptimo para a saída desse sofrimento, né? Então, aqui a gente vai agora adentrar como que a gente vai superar esse medo, como não ter medo. São os próximos passos que serão colocados para a gente. É importante a gente ter em mente que talvez tudo que a gente vai ver hoje já foi
de certa forma, falado em outros textos, e aqui a gente vai voltar a esse tema e aprofundar algumas coisas. No texto, então, a base de toda manifestação, a dimensão suprema, está sempre lá. O papel de um Bodhisattva na dimensão da ação é ajudar a entrar em contato com a nossa dimensão suprema, oferecendo-nos a dádiva do não medo. As diferentes cores e imagens, a variedade de formas e manifestações são somente variações, são somente vários tipos de aparência. Quando toca a sua dimensão suprema e a dimensão suprema de todas as coisas, você não sente mais medo. Você não é mais capturado pelo apego a uma manifestação específica, por noções de nascimento e morte, ser e não ser, pois sabe que este corpo, esta forma, é apenas uma manifestação. Você está pronto para se manifestar novamente em uma outra forma, exatamente tão maravilhosa como esta. Então, a base do não medo reside na compreensão da dimensão suprema, o entendimento da dimensão suprema e essa compreensão. Mas a gente entende ela teórica, né? A gente entende que tudo está impermanente, que tudo vai mudar, mas quando a impermanência chega, ela vai ativar esse cérebro reptiliano e a gente fica apavorado. Eu fiquei horrorizado outro dia, meu pai mora no mesmo terreno que eu, meu pai e minha madrasta, né? A 150 metros a gente mora numa chácara, e eu sempre passo lá para ver como eles estão de manhã, ao meio-dia e à noite, né? Ver se tem algumas necessidades e coisa e tal. E um dia eu desci e o meu pai agora assiste missa todos os dias na TV. E um dia eu cheguei lá, a TV estava ligada. E aí um dos padres, eu acho que é o canal 21 que eles assistem, aí de Goiânia. Aí um dos padres, Deus, ele dizia, me dai força porque eu tenho medo da morte, eu tenho medo da doença, eu tenho medo disso, medo daquilo. Aí eu falei para minha madrasta, né? Dona Gemira, desliga isso daí, porque senão vocês não vão conseguir sobreviver a esse isolamento todo. O cara fica botando aí que tem que ter medo, que tem que ter isso. Não, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que se prevenir, a gente tem que ter todo um acolhimento. Vocês rezam tanto e ter medo, então não está adiantando essa forma de ver o mundo se a gente vive com medo. Ela assim, tu tem razão. Mas é o teu pai que deixa ligado, eu nem presto atenção que eu estou fazendo a comida. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ficar com mais medo ainda, né? Então, voltamos ao texto, então, página 230. Ser uma nuvem flutuando no céu é maravilhoso. Ser chuva caindo sobre a terra e em vários rios também é maravilhoso. Ser neve sobre o topo de uma montanha é também maravilhoso. Ser a água que uma criança bebe também é maravilhoso. A água pode manifestar-se de muitas formas diferentes, e cada forma é maravilhosa. Cada manifestação é necessária. Bodhisattvas não estão presos a uma manifestação, a um corpo. Eles podem abrir mão de seus corpos muito facilmente, exatamente como o Bodhisattva, rei da medicina, que abriu mão de seu corpo e permitiu que ele queimasse por milhares de anos para oferecer o ensinamento a muitos seres. Ser uma nuvem flutuando no céu é maravilhoso. Talvez alguns de vocês não saibam, né? Mas na Igreja Católica chama noviço, quando a gente ainda não foi ordenado padre, né? No nosso caso, dentro da escola Soto Zen, no caso eu sou um sai, né? Eu sou só uma nuvem, né, Joaquim? Só uma nuvem que não tem forma,
levada pelo vento, uma gotícula de água de um lado para o outro. Ou seja, isso é mais do que se moldar às circunstâncias, é se acolher o vento. Se vem o vento, acolhe o vento. Se vai ter muita nuvem ali, a gente precipita, realiza algo. Então, ser um SAI é maravilhoso, né? Porque a gente pode ser moldado e ajudar muito. Eu via lá quando estive com o Joken Shuei, lá em Sotiji, que o mosteiro é composto por muitas pessoas. Na época que eu estive lá, tinha 170, né, se eu não me engano. E não tinha ninguém mais importante e ninguém inferior. Por quê? Mesmo a gente que estava lá, os shintos, né, nós tínhamos que ajudar nas cerimônias, nós tínhamos que fazer a faxina, nós tínhamos que fazer a comida, nós levávamos as pessoas para visitar o templo, enquanto os que tinham mais experiências de templo faziam outras funções administrativas. Então, cada um tem sua responsabilidade, cada um tem o seu dever e cada um tem o seu sacrifício, né? Cada um tem a sua manifestação daquela necessidade naquele instante. O que eu passei, Joken-san passou, Shuei Sensei passou, e vão se graduando. Então, a gente está lá para acolher o que nos é dado como tarefa, como algo sagrado. Eu ficava espantado. Toda vez que eu ia ao banheiro, a gente acorda muito cedo, quando antes de entrar, eu ia no banheiro e via o banheiro limpo, assim, parecia que entrava na Cassol. Aqui em Florianópolis chama Cassol, a loja de material de construção. Parecia que era tudo limpo, tudo novinho. Eu ficava assim admirado, espelho limpo, brilhando. Aí eu acordava às 3 horas da manhã. E aí ia para a sala fazer o zazen junto com os outros, né? E a gente saía de lá. Depois de 10 dias lá, preso, dentro daquela sala, eu descobri por que ficava tão limpo aqueles banheiros. Eu tive que limpar muito aquele banheiro para ele ficar brilhando todos os dias, novinho, novinho em folha. E aí eu descobri o quanto era majestoso aquele trabalho. O quanto era admirável. Eu admirava o trabalho daqueles meus amigos mais ainda agora. E eu tive o prazer de fazer isso, deixar tudo brilhando. Em japonês chama pika-pika, né, Joken-san? Pika-pika, brilhando, novinho, novinho. Eu acho que dava para comer no banheiro, de tão limpo e maravilhoso que era. Era a impressão que eu tinha. Então, isso é sacrifício. Sacrifício é sacro, sagrado. Ofício, dever. Seu dever sagrado. Então, imagina, se você cuida maravilhosamente do banheiro, limpa um banheiro, o que você não vai fazer num altar? Onde tem uma imagem que você consagra, limpar cada pecinha, cada metal, passar aquele caol, né? Para deixar tudo brilhando, arrumar a cinza, gente, arrumar a cinza ali no incensário, passar... aquela é uma tarefa muito difícil e é muito nobre, porque você tem outros treinamentos. Então, quando, recordando aqui uma história do sacrifício do Bodhisattva, conta uma história que um eremita estava numa floresta e ele havia se perdido e estava passando fome. E quando ele cai de fome e de frio, quando ele abre os olhos, do lado dele tinha um enorme urso marrom, uma raposa e um coelho. E aí ele abre o olho e fica com medo. E ele fecha o olho novamente e o urso fala com ele. O que você está fazendo aqui? E ele fica espantado, ele diz, eu me perdi, eu estou com fome. E aí o urso, a raposa e o coelho saem para pegar alguma coisa para ele comer. Depois de um tempo, o urso volta
trazendo algumas frutas para ele comer. E a raposa traz água para ele beber. E o coelho se demora para voltar. Quando o coelho volta, o fogo está aceso, ele está comendo as frutas que o urso trouxe, bebe a água que a raposa trouxe, e o coelho não conseguiu trazer nada para ele. E, de repente, o coelho pula no fogo para que ele pudesse se alimentar, literalmente, do seu corpo, para ajudar ele. Conta a história que esse coelho foi uma das encarnações passadas de Shakyamuni Buda, que se lançou no fogo para aquele velho poder sobreviver. E tem outras tantas histórias que manifestações de Shakyamuni como animal, né? Onde ele se sacrificou para as pessoas. Tem uma outra história que ele era uma criança humana e ele se deu como alimento para um tigre, uma fêmea, poder ter força para alimentar seus filhotes. Então, quando fala que o rei da medicina, né, queima seu corpo por 1000 anos para ajudar todos os seres, esse é o Bodhisattva, né, que não tem, sabe que é só aquela existência, ele é uma bolha naquele instante. Voltamos ao texto, então. Cada manifestação está ligada à manifestação seguinte, em termos de causa e efeito. Se uma nuvem está poluída, a chuva também estará. E por isso que a prática de autopurificação é tão importante. Enquanto for uma nuvem, você faz o melhor para praticar a sua autopurificação, de modo que sua próxima manifestação possa ser bela. Quando cair sobre a terra, como chuva, você será água muito pura, deliciosa. Ou ao purificarmos, através da autopurificação, ajudamos a purificar o mundo. Autopurificação, autos, por si só. Então, eu me determino, é como os nossos votos, né? Eu me dou a lei, não tem ninguém me cobrando, eu quero ser melhor. Então, eu me coloco em movimento para melhorar. Então, a autopurificação é o que o coelho fez. Ele se colocou à disposição para, numa outra existência que ele sabe que viria, voltar melhor. A gente falou aqui em encontros anteriores, aquele monge que botou fogo no seu corpo no Vietnã, né? Foi um sacrifício em benefício de outros seres. E ele sabia que aquilo ali era só uma existência. Então, nós temos oportunidades. Quando, por exemplo, eu vou lá na aldeia levar alimentos, estava conversando com o Kyo Rossan, levar alimento para as pessoas na aldeia, eles me agradecem, e, na verdade, sou eu que tenho que agradecer, porque eles me dão oportunidades de serem melhor. Eu reclamava muito para Saikawa Arushi, quando o encontrava aqui em Florianópolis, que eu não entendia a tal da compaixão. Eu cheguei a dizer para ele que eu me achava uma laranja murcha, sem sumo nenhum, porque eu não tinha sensibilidade, não tinha sentimento. Eu via as pessoas ali, claro que a gente fica condoído, mas isso não era compaixão. Eu não entendia como compaixão. Então, acho que a pessoa que recebe, ela está te dando uma oportunidade, ela é um grande professor para você, porque você tem que fazer com simplicidade, com humildade, não querendo méritos, como aquela história de Bodhidharma, né? Que o rei pergunta, o imperador pergunta, que méritos tenho eu de ter feito tantos? Mérito nenhum. Você já teve os méritos de rei, todo mundo já aplaudiu, né? Então já ganhou o que você queria na dimensão histórica. Na dimensão suprema, nenhum. Porque você está fora da realidade, cara.
no texto, então, novamente, desculpem, né? Sabemos que representamos perigo para nós mesmos, por causa do nosso modo iludido com o qual percebemos a realidade. Nós temos os obscurecimentos do desejo, raiva e ilusão, os quais tornam impossível ver a dimensão suprema. É por isso que a autopurificação, aprender a olhar profundamente, a fim de remover a nossa raiva, desejo e ilusão, é necessária, permitindo-nos entrar em contato com a dimensão suprema. Quando somos capazes de tocar a dimensão suprema, não temos mais medo de coisa alguma. Podemos oferecer a nossa compreensão e compaixão, a fim de transformar qualquer situação de perigo e sofrimento. Então, aqui nesse parágrafo, ele já coloca, né? Como que a gente vai superar o medo, né? Vencendo os 3 desejos. O desejo, né? Os 3 venenos. O desejo, a raiva e a ilusão. Ou seja, a ilusão no sentido da ignorância. Quando nós saímos da ignorância, quando nós vemos profundamente as coisas por detrás daquilo que estão ocorrendo. Quando nós vemos causa e efeito. E quando nós vemos para além de causas e efeito. Semana passada, eu fiquei muito irritado com a aluna do professor Cristiano, a minha esposa. Eu pedi para ela um favor e ela não fez. E eu fiquei muito bravo com ela. Eu faço tudo por ela e ela não vai fazer isso por mim. Só tinha que pegar o computador e acessar aqui a conta do Detran para mim poder renovar minha carteira de motorista. E ela não fez. Gente do céu, eu fiquei tão chateado, tão triste, tão coitadinho de mim. Aí eu levantei e ela perguntou assim: tu tá bravo? Nem respondi. Saí. Levei 3 dias para dissolver aquilo tudo dentro de mim. Não que eu não falasse mais com ela, eu estava falando com ela, mas eu estava deixando sedimentar tudo aquilo que tinha ocorrido, o meu sentimento naquela hora, para ver o quanto eu fui infantil. Porque eu botei nela uma responsabilidade, uma perspectiva que não era responsabilidade dela, era responsabilidade minha. E eu pensei que, poxa, porque eu faço isso, ela deveria fazer isso por mim. Mas não. Eu faço porque eu quero, porque eu gosto. Ela não tem responsabilidade nenhuma comigo. Faz se quiser. Então, foi um trabalho de olhar profundamente a dimensão suprema nesse dia, ver além do que estava acontecendo. Quem ficou com raiva? Por que ficou com raiva? Olhar tudo isso. E eu digo assim, eu posso ver isso hoje porque eu passei junto a Joken-san e Shoei Sensei um bom tempo. Porque senão eu não conseguiria ver essa vivência do mosteiro, de você ficar lá e ter as tarefas para fazer e olhar para você, e o choque que é ficar dentro do mosteiro por um bom tempo, é um ganho de vida. Eu cheguei aqui e falei para meus amigos que fiz o curso de operações especiais, olha, esse negócio de mosteiro é muito difícil, são 3 cursos de operações especiais, tá louco, é muito pesado, né? Então, quando a gente vence a dimensão da ação, porque eu estava naquele momento na dimensão da ação, mas quando eu saí do sofá, eu já comecei a ver, não é ela, sou eu que estou com o problema. Não é ela que está com o problema, eu que estou com o problema. E o meu problema não é o computador, o meu problema é que eu queria que as minhas expectativas fossem atingidas. E aí tudo se resolveu, mas se resolveu comigo. Quando eu consegui ver todas as coisas, quando não havia mais desejo, raiva e a dimensão suprema parcial, né? Claro, se revelou naquele instante. Então,
essa saída para a gente olhar as coisas para fora de nós. E aí, como ele coloca aqui, quando você entende isso, você supera o medo e você encontra essa compaixão e não como chama? A autopiedade. Você para da autopiedade e vai para a autocura, ou o que ele coloca aqui, a autopurificação. Porque você tem essa oportunidade de fazer isso com você mesmo e por você mesmo. Uma coisa que o budismo me ensinou é: não tem nenhum Deus que vai te ajudar. Você está por conta própria nesse mundo. É você que escolhe o seu caminho e a forma como você quer trilhar ele. Escolhendo as pessoas certas para o seu caminho, a literatura certa, o vídeo certo. Você tem essa capacidade de escolha. Só você pode fazer isso. Mais ninguém pode fazer isso por você. Voltando ao livro. Conheço uma monja e um monge no Vietnã, antigos alunos meus, que foram detidos por causa do trabalho deles em defesa dos direitos humanos. O monge foi acusado de traição e sentenciado à morte. Graças à pressão internacional, o governo revogou a sentença de morte, mas ele permaneceu em prisão domiciliar. Esse monge gentil tem a energia do destemor dentro dele. Ele está pronto para abrir mão do seu corpo em favor da sua crença nos direitos humanos básicos do povo vietnamita. Ele tem a janela da dimensão suprema. A monja também passou um longo tempo presa e continuou na sua prática de andar e sentar em meditação na sua pequena cela. Graças à prática, ela permaneceu relaxada, calma e animada. Raiva e desespero não foram capazes de criar raízes nela e, assim, ela foi capaz de ajudar outros prisioneiros, muitos dos quais eram muito hostis em relação aos guardas da prisão. Os guardas tratavam-na gentilmente, não porque ela fosse uma monja, mas porque ela incorporava a mente atenta compassiva. Ela não se deixou ser vítima da raiva e do desejo. E assim, ela foi capaz de fazer muito bom uso do seu tempo na prisão, a qual se transformou num tipo de retiro. Ela não tinha que fazer nada, apenas apreciar a prática. Como uma vala de fogo, ela transformou num fresco lago de lótus, através da prática da mente atenta, da compaixão e da compreensão. A vala de fogo aqui que ele faz referência é a raiva, né? Tahara Sensei falou sobre essa vala de fogo lá quando ele veio aqui conversar com a gente, que é a raiva, quando a gente se lança nisso e fica cego. Então, ver que você está com raiva é um grande passo, porque muitas vezes a gente faz as coisas com raiva e não consegue ver. Quando a gente vê que está com uma raiva, você pode ficar com ela, como diz o Tai, e acolher ela, e ver por que você está com raiva. Quem está com raiva? Essa é a grande pergunta. E aí você vai encontrar o seu ego gritando atenção, aquela criança, né, pedindo atenção. E aí você começa aos poucos a se entender, a compreender como foi a sua infância, por que você quer aquilo, o que você... A raiva geralmente é uma condição do... né? Então, eu falo para os meus colegas de Aikido, quando a gente está praticando, as pessoas que treinam comigo, que uma coisa é você fazer com raiva e não ver a raiva. Outra coisa é você fazer com raiva e observar a raiva se manifestando na hora que você faz. Outra coisa é você observar a raiva antes que ela se manifeste e observar que você ficou com raiva. Outra coisa é quando você está no quarto estágio
e a raiva não surge porque você não tem mais uma mente de raiva. Então, são passos, né? Geralmente, quando as pessoas vêm sentar com a gente, querem já no primeiro dia ter todas as soluções do problema. Não é assim, Berti? Monge Berti, quando as pessoas vão aí, já quer sentar no primeiro dia e sair iluminado do zafo, resolver todos os problemas, não ter mais estresse, não tem... Não. Eu brinco com as pessoas assim, vocês sabem por que monge é careca? Porque a gente senta muito e dói até o último fio de cabelo, por isso que a gente tira para não doer os cabelos, porque dói tudo. Quando a gente resolve sentar lá, fica 4 dias, 8 dias, como é o Rohatsu Sesshin, para você olhar para você de verdade, não olhar para aquela casca que você criou de você, olhar para você de verdade. Você é um bebê chorão, que quer atenção, que qualquer coisinha que recebe ou não, você... eu falo isso, estou falando de mim, né? Porque eu sou assim, ou era, ou estou querendo não ser mais, não sei em que caminho que eu estou. Voltando ao texto, gente. Caso nos encontremos em situação similar e soubermos como praticar o portão universal, a mente atenta, compassiva, não sofreremos e poderemos ajudar os outros que estiverem na mesma situação. Não apenas os colegas prisioneiros, mas também aqueles do outro lado, os administradores da prisão, os guardas e assim por diante. Os versos do capítulo 25 do Sutra do Lótus descrevem como a compreensão e a compaixão de Avalokitesvara levam à transformação e cura. Ufa, aqui tem bastante coisa. Avalokitesvara, né? Já falamos aqui um pouquinho sobre Avalokitesvara, é um nome em sânscrito, né? Aquele que enxerga os clamores do mundo, é a tradução, né? Ele representa a compaixão dos Budas. Na China, quando Avalokitesvara era o nome que usava lá em sânscrito na Índia. Quando o budismo vai da Índia para a China, Avalokitesvara é acolhido na China e recebe o nome de Guanyin, né? Encontro passado, a gente viu o monge gentilmente falou do nome que o Tai botou aqui em vietnamita, né? No Japão, a gente chama de Kanon, né? Ou Kanzeon. É a mesma figura. Só que a figura, e aí nas minhas pesquisas que eu vi, a representação iconográfica que havia na Índia, ela era masculina. E quando ela passa para a China, ela ganha a iconografia feminina, uma forma feminina. Isso é muito interessante, porque ela é reconhecida como a mãe da terra. E uma das pesquisas que eu fiz, isso acontece no século VII, essa mudança da iconografia, e alguns atrelam ao surgimento da figura dentro do cristianismo com a Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus, que começa a ser considerada, que até então era só Jesus e Deus, né? Onipotente. E aí, no século VII e VIII, na Europa, que começa esse crescente movimento para reconhecimento da mãe de Jesus. E aí, na China, começa esse movimento para Canon, e ele nasce junto aos agricultores. Então, também o autor que estava lendo desconsidera também essa questão da Nossa Senhora, mas sim por causa da dificuldade que os camponeses estavam tendo naquele período, né? Então, foi uma forma de pedir. Então, lembrando também que as religiões mais antigas, elas eram matriarcais, a sua base era matriarcal, ligada à terra, né, que dava o alimento para as pessoas sobreviverem. Então, talvez, e eu digo só um talvez, porque é uma pesquisa minha particular, sem muito aprofundar,
que tenha surgido essa mudança na iconografia para uma figura feminina como um acolhimento e um pedido para a Mãe Terra, realmente, porque é da terra que eles sobreviviam, eram camponeses, né? Então precisavam disso daí. Em algumas representações do budismo, em algumas escolas budistas, melhor falando, Avalokitesvara é considerado como o Buda Amitabha, né? E aí é interessante também a gente pensar em Avalokitesvara ou a Kanon, né? No Brasil, o Saikawa Roshi começou a chamar de Kanon Aparecida, né, Joaquim-san? Kanon Aparecida, para que as pessoas reconhecessem, acolhessem, se achassem mais familiarizadas com aquela figura, né? Sem perder o aspecto budista, ele tentou, e aí havia na frente do Bushiji, eu não sei que dia que era, um sopão para as pessoas que moravam na rua, né? Para dar esse acolhimento. E aí tem esse aspecto do acolhimento de Kanon Bodhisattva, que tem 1000 braços e a cabeça com 1000 rostos. Da onde que surge isso? De uma lenda chinesa em que ela, ao ouvir as dores do mundo, a sua cabeça estourou. E o seu professor, Amitabha, recolheu os pedaços dela e juntou novamente. E aí botou aquelas faces todas para que ela pudesse olhar em todas as direções, para todas as pessoas, indistintamente. E ela tem 1000 braços para poder aparecer de diferentes formas, em diferentes situações, para acolher todas as pessoas que há necessidades. Então, dessa forma, todos nós acabamos, em algum momento, sendo esse bodhisattva, né? Porque nós ajudamos as pessoas. Conversava com o Rossan no início, antes da gente começar a abrir o trabalho, que a sementinha que ela plantou aqui de reunir a gente com o Clube do Livro, eu comecei a fazer um Clube do Livro com meus amigos do Aikido, e hoje a gente já está com 11 pessoas lá no grupo. Em função do livro que ela nos presenteou, né, que está militando há tempo, eu já comecei a fazer uma prática com a minha comadre, com as crianças dela. E aí, agora a gente está tendo uma turminha de crianças de 5 a 10 anos no Aikido. E aí, ano que vem, quando eles já estiverem mais domesticados, né, porque são só meninos, tudo elétricos, né, graças a São Budinha, não tem nenhum Arthur, nenhum Igor, nenhum daqueles nomes assim, mais coisas, né, são tudo nomes de pessoazinhas mais calminhas, mas é muito interessante. Antes de começar a aula, eu meço, eu não uso termômetro, eu uso oxímetro, né, e aí dá para entender por que eles são tão agitados. A pulsação deles é 120, 150, a minha é 60, 70. É obrigado a ser agitado, é um beija-flor, né? Tem toda a energia, viu, que horror. Então, por isso que eles são tão agitados. E aí, o que é isso? Essa sementinha que ela plantou, ela não precisa estar lá, ela já lançou essa semente. Ano que vem a gente começa esse trabalho. E outros, em outros cantos, estão usando as coisas que ela criou e que a outra pessoa criou, e isso vai reverberando para outras pessoas. Você não precisa estar lá presente. O Bodhisattva tem esses 1000 braços, né? Eu serei um tentáculo desse braço gigante de Kyoho-san aqui em Florianópolis, no sul da ilha, talvez no norte da ilha, outra pessoa se inspire e faça outra coisa com esse livro. Não todo, uma parte, mas é importante que a gente chegue pelas nossas ações a diversas pessoas, e como dizia um monge amigo meu, pessoas que a gente nunca vai conhecer o rosto, né? Pessoas invisíveis. Isso é muito legal. Você não saber a quem que você vai chegar, porque você trabalha indiscriminadamente, né? Então, voltando à leitura, gente, os seres sofrem embaraço e desconforto.
incalculáveis aflições os pressionam. O ouvidor do som, em virtude do seu conhecimento imaculado, pode resgatar o mundo de suas aflições. Há tanto sofrimento do mundo, por intermédio do entendimento e conhecimento obtido através da íntima audição dos sons do mundo. Avalokitesvara auxilia, não de um único modo, mas de muitos modos, a fim de aliviar o sofrimento e trazer os seres vivos para a margem da libertação. Ela é plenamente dotada do poder da penetração sobrenatural e cultiva amplamente a sabedoria e os meios oportunos na terra de todas as 10 direções. Não há extra onde ela não manifeste seu corpo. Estávamos falando, ele falava no parágrafo também anterior, da transformação e cura. Cura, como a gente já conversou aqui um pouquinho, né? O que é cura, né? Cura é o acolhimento. Então, Avalokitesvara, o Canon, está muito relacionado à cura, porque cura é acolhimento, acarinhar, né? Ouvir. Então, também fala dos sons do mundo, né? Ouvir. Então, quem já leu Dom Quixote, vai encontrar no Dom Quixote a figura do cura. O cura, em espanhol, é equivalente ao padre. Então, as pessoas buscavam os curas, buscavam os padres, para contar seus problemas, contar suas necessidades, serem acolhidos. E alguns mosteiros acabam virando hospitais, porque são dores do mundo, são dores da alma, mas também são dores do mundo. As pessoas que passam fome, havia em alguns mosteiros, né, a roda dos enjeitados. Então, curar é acolher. Então, acho que o grande papel que a gente pode fazer é ouvir as pessoas. Eu tenho um hábito de, quando eu dou algo para alguém que está pedindo na rua, alguém que está mendigando, eu dou, às vezes, dinheiro, às vezes eu vou no mercado, que estou ali entrando, a pessoa está pedindo mercado, vou lá, compro a coisa, volto e dou. Se a pessoa está sentada no chão, às vezes eu passo até meio por louco, o careca louco. Se a pessoa está sentada no chão, eu vou lá, eu dou a bolacha para ela e trago um outro pacote, e eu sento no chão com ela, como a bolacha, o meu pacote, com ela ali no chão e fico conversando com ela ali uns 5 minutos. Divido a minha bolacha com ela, como uma bolacha, 2, deixo o pacote com ela, porque não é só dar algo material. Às vezes ela precisa ter atenção, porque ela é invisível, né, para o mundo. As pessoas passam ali e não olham para ela como pedinte. Às vezes um cachorro deitado na porta de um supermercado é mais considerado do que uma pessoa pedindo, porque ele é um estorvo ali. Então, ouvir, às vezes, é muito mais importante do que dar. Mas, claro, dar pão a quem tem fome. Então, a gente tem que ajudar realmente. Não pode só ficar no discurso, né? A palavra que aparece aqui no final da poesia, não há extra onde ela não manifeste seu corpo, né? Essa extra quer dizer lugar sagrado. Então, se você fizer todo lugar como um lugar sagrado, porque todo lugar é sagrado e todo lugar é profano, todas as coisas são sagradas e são profanas ao mesmo tempo. Depende como você vê, com que olhos você vê as coisas, né? Se uma coisa quebrou, quebrou. Não tem problema. Eu me lembro de uma historinha que um monge chega num eremitério abandonado, junto com o seu discípulo, e eles estão passando muito frio, e tem uma estátua de Buda de madeira. Muitos de vocês já conhecem essa história, né? Uma estátua de Buda de madeira. E eles estão passando frio. E o mestre não
titubia. Chega lá, quebra a estátua de Buda de madeira e faz uma fogueira e ele se aquece. É só uma estátua. E é sagrada mais ainda agora porque livrou a gente do frio. Não acender incenso, acender uma vela, fazer prostrações, talvez não fosse resolver o problema de frio deles, porque eles estavam era com frio. E nem por isso deixaram de agradecer a Buda, né? A budeidade que eles tinham nele. Então, a pessoa que tem fome, tem uma campanha agora que eu acho maravilhosa. Quem tem fome tem pressa, né? Voltando ao texto, a sabedoria e a capacidade de Avalokitesvara de usar meios hábeis é imensa. Através da sua grande sabedoria, ela inventa vários meios eficientes para ajudar de tantos modos e de tantas maneiras quantos forem necessárias. Ele se manifesta em inumeráveis corpos de emanação, em muitos lugares, muitas terras e em qualquer lugar. Nós também podemos estar presente em muitos lugares ao mesmo tempo, através do nosso corpo de transformação. Você pode estar praticando numa sanga e, ao mesmo tempo, estar num outro lugar, executando alguma ação, na forma de um amigo ou aluno, ou em algo que você escreveu, criou ou ofereceu. Suas mãos podem ir muito longe. Agora, durante a pandemia, eu vi o depoimento de uma senhorinha de 82 anos que saiu da UTI, no hospital, não me lembro onde foi. E o médico dela, que estava cuidando dela, foi aluno dela quando ele estava na 5ª série. Aquela professora preparou aquele médico para salvar ela. Isso é maravilhoso, isso é lindo, né? Você não sabe aonde chega, né? O professor Cristiano tem muitos alunos, já passaram da mão dele, né? Muitos construíram muitas coisas aí para beneficiar a humanidade, né? Então, cada um de nós aqui, quem faz poesia, quem faz música, não sabe até onde que vai aquela palavra que a gente fez, né? O que a gente disse, o que a gente calou. Vai indo. São sementes levadas pelo vento, né? Vento da vida. Ó, você de olhar verdadeiro, do olhar puro, do olhar amplo e de grande sabedoria, do olhar compassivo e do olhar da boa vontade. Este verso descreve os 5 tipos de olhares de Avalokitesvara. O primeiro olhar consiste na contemplação da verdadeira natureza das coisas satya. Quando está calmo e lúcido, você tem a capacidade de reconhecer a dimensão suprema. Este é seguido pelo segundo olhar, ou a contemplação da purificação Visuddhiti Vinala. Nós precisamos praticar a autopurificação, exatamente como a nuvem no céu tem que se tornar chuva pura para o bem do mundo. O terceiro olhar é a contemplação da grande sabedoria, Mahaprajna. Não se trata de mero conhecimento, mas a realização da verdadeira sabedoria, Mahaprajna Paramita. A grande sabedoria que tem o poder de levar você para outra margem, a margem da segurança, do não medo e da libertação. O quarto olhar corresponde à contemplação acerca da compaixão, Karuna. O quinto olhar é a contemplação acerca da generosidade amorosa, Maitri. Assim como Avalokitesvara, deveremos praticar mente atenta acerca dessas 5 qualidades e reverenciá-las. Coisas sátias, que aparece aqui. Coisas sátias são coisas verdadeiras ou coisas corretas. Visuddhiti Vinala é a pureza, sem mácula, sem manchas ou sem defeitos.
O trovão das proibições monásticas, cuja essência é a boa vontade, é a grande nuvem sutil, o senso de compaixão, despejam o doce orvalho da chuva do Dharma, extinguindo e renovando as chamas da agonia. Este é um verso muito belo, a prática dos treinamentos de mente atenta, os quais ajudam a estabilizar em nós os elementos da generosidade amorosa e da boa vontade. É como o trovão. O elemento da compaixão assemelha-se a uma grande e maravilhosa nuvem de tempestade. Essas qualidades não são suaves, mas muito fortes e poderosas. As duas imagens, trovão e nuvem, vêm juntas e produzem chuva, a chuva do Dharma. A chuva compassiva do Dharma cai como um néctar, extinguindo todos os fogos da aflição. Então, a aflição é que gera o medo, né? O ouvidor dos sons do mundo, com delicada voz e o som das marés na voz do Brahma, são superiores aos sons do mundo. Logo, deve-se sempre estar consciente acerca deles. Este verso fala sobre os diferentes sons do Bodhisattva. Há o som da voz delicada, daquele que ouve os sons do mundo. O Bodhisattva, que pratica olhar profundamente para o mundo. Todos aqueles entre nós que são amigos do Buda praticam exatamente o mesmo. Tentamos olhar profundamente para o mundo a fim de compreender o melhor. Este é o significado de meditação. Olhar profundamente para aquilo que está lá. E olhando profundamente desse modo, ouvindo os sons do mundo, chegamos a compreendê-lo, a compreender a nós mesmos e a nos tornar livres das aflições ligadas ao aferramento, à ilusão e à raiva. A seguir, ao som da nobreza Brahma, Avalokitesvara emite um som maravilhoso, claro e nobre. Alguns sons são baixos e pesados, contendo ânsia ou desespero. Mas, como um praticante no caminho da autopurificação, o som que você emite todo dia torna-se mais refinado, mais claro e puro. Cada célula do seu corpo, cada formação mental em você está no caminho da purificação e transformação. A seguir está o som da maré. O ensinamento do Buda está ligado ao som poderoso da maré alta. O som da maré é muito poderoso. O som da maré alta pode se sobrepor e eliminar todos os demais sons baixos e pesados, deixando-os apenas o som claro, alto e nobre dos ensinamentos. O som emitido pelo Bodhisattva, capaz de transcender todos os outros sons do mundo, é o som que nos revela o Dharmadukta, o reino da realidade suprema. Ele transcende e supera todos os sons que pertencem ao Lokaduta, o reino do mundo da percepção e da forma, da dimensão histórica. Quando podemos sintonizar esses vários tipos de sons, eles têm a capacidade de transformação e cura. Esses versos nos mostram como praticar a mente atenta de Avalokitesvara, a fim de entrarmos em contato com esses 5 tipos de contemplação e diferentes tipos de sons, os quais são a essência do Bodhisattva. Avalokitesvara não é um Deus, nem apenas um nome para uma pessoa real, com a prática real e qualidades reais. Esses versos são um encorajamento para praticarmos com diligência a mente atenta de Avalokitesvara, para entrarmos em contato com essas virtudes e cultivá-las em nós mesmos. De momento a momento, não conceba dúvidas, pois o santo puro, que ouve os sons do mundo, nos desconfortos da dor, agonia e morte, pode ser um ponto de confiança. Resida na mente atenta a cada momento,
sem qualquer dúvida sobre o poder da compaixão e compreensão. Com grande confiança e fé em Avalokitesvara, cada momento é um momento de mente atenta, com compaixão e compreensão como seus objetos. O símbolo da compaixão torna-se o objeto da sua mente atenta, objeto da sua evocação. E mesmo numa situação de perigo, de dor, agonia e morte, você manterá essa consciência e evocação. Avalokitesvara é uma pessoa sagrada, mas sacralidade não é uma coisa que encontramos somente em certas pessoas. Sempre que houver mente atenta, concentração e introspecção, haverá o elemento da sacralidade. Assim, quando tomamos as qualidades de Avalokitesvara como objeto de nossa mente atenta, então o elemento da sacralidade emerge de nós também. Com Avalokitesvara como nosso refúgio e proteção, alcançamos a margem do não medo. Não mais tememos o perigo ou o sofrimento e a morte. Completamente dotado de todos os méritos, seu olhar benevolente abarcando os seres. Ele é felicidade acumulada, um mar incalculável. Por essa razão, devemos inclinar nossa fronte para ele. Este é o verso final do capítulo. O Bodhisattva da compaixão está equipado com todos os tipos durante vidas sem fim, manifestando compreensão e compaixão. Ele é capaz de olhar todos os seres, que esta é a mais bela sentença do sutra inteiro. O Bodhisattva olha todos os seres com os olhos do amor. Você também tem os olhos da compaixão e do amor. O olhar do Buda foi transmitido a você. A questão é se você escolherá fazer uso desses olhos para olhar profundamente. Olhando profundamente, escutando cuidadosamente, você compreende o sofrimento das outras pessoas. Amor e compaixão fluirão livremente. Esta é a mais bela prática, o mais poderoso mérito de fazer aflorar transformação e cura. A felicidade não é descrita aqui em termos de pesos ou medidas, mas como um vasto e incalculável oceano. Felicidade é feita de uma substância, a compaixão. Se você não tem compaixão em seu coração, não pode ser feliz. Cultivando a compaixão pelos outros, você gera felicidade para si mesmo e para o mundo. E por que Avalokitesvara é a incorporação dessa prática? O Sutra afirma que prestamos respeito a ele ao inclinarmos e tocarmos com nossa cabeça no solo. Isso é uma prática indiana ancestral, um gesto de profundo respeito para com o nosso professor. Essa parte aqui me lembrou o Papa João Paulo, né? Que todo local que ele chegava, ele beijava o solo, né? E as pessoas viam nisso um gesto de humildade dele até, se colocando à disposição, né? Lembra muito aquela história do próprio Shakyamuni Buda, 500 vidas antes, quando ele encontra o Buda de Pankara e se joga na lama para o Buda de Pankara passar por cima dele. O Papa se colocava à disposição daquelas pessoas ali naquele instante, né? Joaquim sabe bem, né? No candomblé as pessoas bate cabeça, que eles falam, né? Que é um gesto de se colocar abaixo dos santos que estão ali, que eles veneram, de que eles criam um vínculo. E me chamou muita atenção quando eu estive no templo do meu mestre, fazendo cerimônia no cemitério, e ao recitar o Dahin Shindarani, fazer as dedicatórias, e eu olhava para trás assim,
e via as pessoas, umas de pé e outras de cócoras, né? E aí eu perguntei para o sensei depois, sensei, por que algumas pessoas ficavam de cócoras, né, no cemitério, enquanto outros ficavam de pé? Aí ele me falou assim, você observou que eram as mais velhas que ficavam de cócoras? Aquelas que tinham mais dores ficavam de cócoras? Ah, sim, vi isso. Porque ela quer ficar abaixo do ancestral dela que está ali. As cinzas do ancestral estão lá, né, no relicário. Ficar abaixo, como uma forma de respeito e consideração pelo seu ancestral. Acho isso muito, muito bonito. O amor pode manifestar-se de muitas formas e temos de aplicar a nossa compreensão e inteligência para reconhecermos a compaixão e amor em seus muitos disfarces. No Sutra Avatankasaka, há a noção de um tipo de porta com dois aspectos, o papel principal e o papel secundário. Durante o ensinamento do Sutra do Lótus na montanha Gridharakuta, Shakyamuni faz o papel principal, aquele concernente ao Buda, e Avalokitesvara faz o papel secundário de um discípulo Bodhisattva. Sabemos que Avalokitesvara já é um Buda, um ser completamente iluminado. Se há um professor, porém também de haver alunos. E se há alunos, também de haver um professor. Assim, os Budas e Bodhisattvas aparecem em turnos como professores ou como alunos. Em alguns momentos, você será um professor e eu serei seu aluno. Esse é o modo como uma sanga viva funciona. Pense na formação dos pássaros no céu. Se o pássaro líder fica cansado, ele diminui a velocidade e deixa outro pássaro ser o líder. Algumas vezes, você faz o papel principal, o papel do líder. Em outras, faz o papel de um seguidor. Ainda que não haja discriminação nenhuma, você é igualmente feliz em cada papel. Você é feliz sendo professor e é feliz sendo aluno. No Sutra do Lótus, Avalokitesvara fez o papel de um aluno muito bem, mas se olharmos profundamente para a personalidade, ações e sabedoria desse Bodhisattva, saberemos que ninguém pode superá-lo em termos de compaixão e compreensão. O Tai usa aqui a relação professor-aluno, né? É porque ele não tem filhos. Mas se ele tivesse filhos, ele diria o que eu digo para as pessoas. Quando você está com seu pai, você é pai ou você é filho? E quando você está com seu filho, você é filho ou você é pai? Então, essa interser, né? Nós somos todos os seres, mas desempenhamos papéis necessários em cada espaço. Algumas pessoas me perguntavam, quando eu estava ainda nativa na polícia, né? Como é que pode um monge na polícia militar? Assim, é porque aqui é preciso. Só porque aqui é preciso que eu estou aqui. Se não fosse preciso, eu tinha cabelo e era cantor de rock. Mas eu canto muito mal, ainda bem que eu sou monge, né? Para poupar vocês todos. Era isso por hoje. Fico aberto para as considerações de vocês, né? Espero que não sejam perguntas, só considerações. Por favor. Gratidão imensa pela presença de todos e pela compaixão que demonstraram. Vocês todos já são, todos e todas já são um Avalokitesvara pela compaixão de vocês, né? Obrigada, Tokuji-san. Eu gosto muito das suas falas, porque são simples e práticas, né? Direto no ponto. Muito bom, viu, Tokuji-san? Gratidão aí pela sua paciência, por ter estudado o texto para abranger ele mais para a gente. Se alguém tiver alguma consideração, ou mesmo pergunta, ou quiser fazer um comentário, fica à vontade, viu, gente?
Eu achei muito bom. Eu acho que sempre quando fala de medo, a maioria dos medos, eu tenho essa impressão, né? Pode ser que eu esteja errada, como diz o Abad Berti. É sempre da morte, né? Acho que é o medo primordial de todo mundo. Sempre que falou sobre medo, não é medo de... A gente tem os medos, né, da vida, da rotina, mas em profundidade eu acho, fico sempre pensando que é medo da morte. Pode ser que eu Eu esteja tive um tio, enganada. ele muito simples, muito humilde. Ele foi assassinado, né? Ele era um eremita, ele morava sozinho aqui no alto, no morro que fica atrás da minha casa, mas bem longe, né? Num engenho. E não tinha, era de tração animal, ele produzia cachaça e farinha. O tio Chico, para quem conhece, muitos professores da universidade conhecem, né? O seu Chico do Alambique. E quando botaram a energia elétrica no engenho, uma semana depois, ou 2 semanas, ele foi assassinado. E ele costumava dizer as coisas assim: na minha fraca ideia, eu penso que. Na minha fraca ideia. Eu não tenho uma compreensão muito grande, né? E até hoje a gente não sabe quem realmente assassinou ele. Mas eu acho que ele não teve medo na hora da morte. Não vou dizer que ele não teve dor, porque eu acho que o que a gente teme da morte é o sofrimento, a dor, né? Porque a coisa pior que tem é a dor, de ficar ali no fundo de uma cama. Eu estava vendo no final de semana a Maria Lenze, né? Aquela nossa nadadora lindíssima, que morreu agora, 94 anos, 92, 94 anos. Gente, ela teve uma morte linda. Ela morreu na piscina, nadando. Ela fez isso a vida dela toda, dedicou a vida dela toda. Ela morreu na piscina. Pede se ela morreu triste. Morreu feliz, né? Então, como aqui no final ele fala da Avalokitesvara, que era já um Buda, né? Então, no Makaranya Haramita Shingyo, no primeiro verso, está lá, quando Bodhisattva Avalokitesvara, praticando em Prajnaparamita, viu claramente que os 5 agregados são vazios, assim aliviou-se de todos os sofrimentos. Mas a gente pode fazer igual aqueles monges, né? Que é uma das lendas conta, fazer só a palavra morta. É só um agregado, eu sou isso. Mas não viver. Você tem que viver isso. Eu acho que quando a gente vai, a gente tem contato com pessoas que estão doentes, com pessoas que vivem na miséria, né, que não tem condições, não tem acesso, não tem possibilidades que você teve, você vê que tudo é muito, muito efêmero, assim. E quando fala compaixão para todos os seres, eu tive ocorrências que eu atendi como policial, que às vezes eu chegava lá e eu tinha que segurar os pitbull. Porque eles queriam bater num cara que tinha, por exemplo, batido na mulher. Uma das primeiras ocorrências que eu atendi como sargento. Eu tive que segurar o cara, senão ele matava o rapaz. Dizia para ele assim, mas tu não sabe o que se passou na relação dos dois. Mesmo que a gente considere errado, você não sabe o que essa criatura sofreu para ela chegar até aqui hoje e fazer isso com uma pessoa que ela disse que ama. É errada a atitude? É. Mas ele certamente sofreu outras violências no mundo. Quando eu já tive, não vou dizer que é oportunidade, mas eu já fiz isso. Subi nos morros aqui em Florianópolis com a viatura para pegar as pessoas que estavam em trabalho de parto, porque o bombeiro não subia, que tinha medo de subir à noite para fazer o resgate. E nasceu uma criança dentro da viatura, na tua mão. Sabe por quê?
porque ninguém olhou para eles, porque ninguém assistiu eles. Às vezes, você é preparado para fazer isso. E eu me preparei. Eu fui atrás, fiz curso, fiz formação e pude fazer. Não foi um, foram uns 2, 3 partos que eu fiz. Mas eram pessoas que ninguém estava nem aí para elas, eram invisíveis. Só quando você vivencia isso, né? A dor, o sofrimento das pessoas, você entende o que é dor e sofrimento que está aqui. Porque se você não vive, é só letra, né? Mas adiante, fala aqui assim. Desculpem tomar o tempo de vocês. Shushogi, uma tradução que eu consegui do Shushogi. O significado da prática da verificação. A questão mais importante para todos os praticantes do caminho é o esclarecimento completo do significado de nascimento e morte. Se Buda está presente no nascimento e na morte, não há nascimento e morte. Compreender simplesmente que a vida e a morte são o próprio nirvana. Não há nascimento e morte para ser odiado, nem nirvana para ser cobiçado. Então, pela primeira vez, você se libertará do nascimento e da morte. Ter conhecimento dessa questão é de suma importância. Você conseguir chegar a ver isso em você e ver isso nos outros, você conseguir ver que uma pessoa faz o que faz porque as condições levaram ela a fazer aquilo. As oportunidades que, não que ela teve, as oportunidades que foram negadas para ela. Eu me lembro que uma época aqui em Florianópolis, os garotos desciam no morro e roubavam tênis Nike, Lecoq, dos garotos que saíam do Colégio Catarinense, do Colégio Coração de Jesus, que eram colégios particulares de igreja, né? Eram gente que tinha dinheiro. Os garotos do morro roubavam tênis, porque tênis era um sinal de status. Depois deixaram de roubar tênis. Começaram a roubar celular. Por quê? Porque celular, quem tem celular, é um sinal de status. Aqui na entrada de Florianópolis tem o Sambódromo, e quando você passa lá nele, chama Nego Querido, o lugar lá. Tá o pessoal todo, é um albergue, né? Tá o pessoal todo se preparando para entrar no albergue à noite para comer, dormir. A prefeitura abriu esse espaço lá que fica inútil o ano todo. Abre isso. E aí você vê o cara com celular, um mendigo, na fila para entrar e comer o seu pão com celular. Então é um sinal de status. Mesmo as pessoas humildes querem esses status. E aí a gente não dá ouvido para eles, não dá atenção para eles, né? Quando eu trabalhei na Polícia Ambiental, tinha um comandante que dizia assim, se nós conseguirmos manter o homem do campo no campo, dando meios para ele sobreviver lá no campo, sendo valorizado, a gente ajudando ele, não impedindo ele de produzir, mas ajudando ele a produzir melhor, é menos uma pessoa na cidade a sofrer. É menos daqui a 2, 3 gerações, é menos uma a roubar. Porque não vai passar fome, não vai passar necessidade. Porque quem rouba é quem passa fome e quem passa necessidade. Não estou dizendo que todos são assim, mas eu vi isso com crianças de 12, 13 anos que foram postas para fora de casa, que eu tinha que recolher à noite na rua porque elas viviam durante o dia roubando para sobreviver. Porque elas não tinham acolhimento em casa. Em casa elas eram violentadas, então era melhor ficar na rua. E para sobreviver na rua, elas tinham que roubar. Tinha 10, 12 anos. Como eu não janto, eu pegava e dava a minha marmita para eles. Achava onde eles estavam e levava a minha marmita para eles. Eram 3 meninos. Eles eram chamados dos irmãos canarinhos. E aí o pessoal dizia, o senhor é louco, sargento, dá marmita para esses moleques, são os bandidinhos, coisa e tal.
E eu vim fazendo isso durante um bom tempo. Aí um dia teve um roubo grande num local e as crianças estavam dormindo ali perto. E aí eu consegui chegar onde tinha que chegar, porque eles me disseram o que eu precisava saber para chegar. Agora, se eu só maltratasse eles, eu nunca ia saber resolver o que tinha acontecido. Então, quando a gente chega no outro, quando a gente ouve o outro, não precisa muito tempo. Desculpem, eu estou tomando muito tempo de vocês. Por favor. Raquel, que o Rossan, o que a gente faz agora? O pessoal está tudo aí, não quer ir embora. O professor Pode fazer pergunta ainda? Não, não é pergunta, Monstro Augusto. Muito obrigado pela sua fala, realmente emocionante e muito rico. Eu acho que a experiência diz muito mais do que os livros, então isso é muito importante. Mas aqui no texto, que eu achei um texto muito interessante, ele fala sobre a questão da compaixão, né? E sobre a relação entre felicidade e compaixão, ou seja, que ninguém consegue ser feliz se não tem um coração compassivo. E na sua fala você falou sobre a sua batalha para conquistar a compaixão. É possível falar mais um pouquinho sobre isso? Fábio, obrigado pela sua pergunta, professor. Eu fui procurar um amigo meu, eu tive uma lesão quando eu voltei aí de Sotiti, uma lesão muito profunda, muito forte, no joelho direito, que me pedia de sentar em 6, sentar direito na cama, doía um joelho com o outro. E eu fui lá e fiz terapia com ele, ele é acupunturista e faz teatro, tudo. E aí vim tratando com ele durante um bom tempo. Um dia ele botando as agulhas, ele assim para mim, Tokushi-san, você tem que ser uma pessoa mais alegre. Aí eu disse para ele assim, mas eu sou feliz, Perim. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu faço o que eu quero. Eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de acolher lá as crianças no dojo, gosto de trabalhar com a jardinagem, chamar eles para trabalharem comigo e trabalhar com a comunidade, assim, fazer as coisas, e etc, etc. E ele assim, não, eu estou falando ser feliz é uma coisa, ser alegre é outra. Você tem que rir mais, você tem que ser mais solto com relação a isso. Eu fiquei pensando, é verdade. E aí foi quando eu conheci a Ju, que daí a gente vai mais para cinema, vai mais para teatro, a gente canta junto. Então, tem que também, smile, né? Tem que rir, tem que soltar um pouco mais. Porque a felicidade, essa compaixão, realmente, como está aqui no texto, eu encontrei a compaixão quando eu me coloquei, não que eu não fizesse isso antes, como policial, fazia, mas parece que lá não fazia por obrigação. Mas quando eu fiquei mais solto para fazer isso, quando eu escolhi o que eu queria fazer, as coisas que eu queria construir no coletivo, eu gosto muito de ouvir como chama? Esqueci o nome dele agora. Um líder indigenista que ele fala o coletivo que aqui somos. De pensar nesse coletivo. Então, a compaixão é você fazer, para mim, de todo o seu dia sagrado. Todo o seu dia sagrado. Não um instante. Tudo o que você fizer, você consagrar para alguém. Sabe? Lavar a louça. Por que eu estou lavando a louça? Joaquim-san me chamou a atenção quando estava no mosteiro, quando estava raspando a cabeça. Como o Dogen pensou ecologicamente, né? E você não faz a barba ou corta o seu cabelo com a torneira aberta. Não, você tem uma bacia d'água. Com aquilo dali você tem que tomar seu banho, cortar seu cabelo, escovar seu dente. Uma preocupação dentro do budismo voltado para a ecologia muito grande. Muito grande mesmo. E está lá, são palavras de Dogen.
e que poucas pessoas prestam atenção e que realmente fazem aquilo, de usar as coisas com parcimônia, por exemplo, aqui em casa a gente tem o hábito de separar o material para reciclagem. Antes eu entregava para o caminhão da Concap, que passa aqui a coleta de lixo. Aí eu descobri uma amiga que ela recolhe esse material e vende para transformar em dinheiro para cachorros de rua. Aí eu comecei a destinar para ela e mobilizei todos os meus amigos do Aikido para começarem a guardarem o plástico para a gente poder cuidar dos cachorros de rua também, porque é para todos os seres. Não diz que é seres humanos, todos os seres. O cachorro também precisa da nossa atenção. E aí, se tem essa amiga que pode fazer isso, a gente ajuda ela a fazer o trabalho dela. E aí ajuda ecologicamente. Então, isso tudo é compaixão, né? Não é só o ato de dar uma maçã, é de sentar do lado da pessoa que vai comer aquela maçã. Eu ouvi ela, para mim né? Na minha fraca ideia. Gente, eu prometi para a esposa que ia falar pouco. Eu esqueci de falar uma coisa, Monge Tokushi. Depois que o senhor falou que é sobrinho lá do Alambique, Seu Chico. do Chico do Alambique, realmente fantástico, né? Não sei se o pessoal conhece aqui em Florianópolis, mas o Chico do Alambique é uma referência em cachaça aqui na ilha, né? Obrigado. Ele, quando morreu, a Times fez uma edição para ele. 7 páginas foi dedicada para ele na Times. Muita gente conhecia ele de fora do país. Vinha para cá conhecer ele. Então, era isso, meus amigos, minhas amigas. Gratidão. Se não há mais coisas que vocês querem perguntar, eu acho que vocês realmente são bodhisattva da compaixão, me pouparam, né? Vou pedir para Joken-san fazer o encerramento oficial. Ele faz tão bonito em japonês, eu acho lindo ele falando japonês. Obrigado, Tokushi-san. Espero poder te encontrar logo. Amigo, que assim seja. 願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを自を三子四父子孫部三無高差無高者 Foi bom escutar você e os corvos aí de trás que me lembraram Sotidico. Não! Yoho-san. Muito, eles ficam o dia inteiro cantando aqui. De vez em quando aparece corvo lá em Yokoji, não tem muito, mas de vez em quando aparece, eles destroem as flores que colocam em frente de canoa por algum motivo. Aí tem um vídeo que eu falo, pelo amor de Deus, gente, não aguento mais esses corvos, volta para seu Gigi, que não é lugar de vocês. Eu conversando com eles num vídeo divertido. Obrigada, gente. Seu Gigi bota fiozinho de nylon lá, daí ele não desce. É famoso pelos corvos, o Gigi, tem muito, né? Mas é bonito o cantado deles. Boa noite, obrigado, gente. Obrigada. Obrigado a todos. Tokushi-san, Gachou, muito obrigada, querido. Gratidão, gratidão. Gratidão. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Bom dia para você, Joken. Curta bem seu dia. Boa noite e bom descanso para todos. Obrigado. Obrigada, obrigado.